Bom dia, turma. Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bem, gente, nessa semana nós teremos aulas de revisão. Revisaremos os dois últimos capítulos, capítulo 27, referente ao assunto de circulação, e o capítulo 28, referente ao sistema urinário. Na aula publicada de hoje, gente, vocês vão perceber que eu publiquei uma lista de exercícios. Porém, antes dessa lista de exercícios, eu fiz uma breve revisão para que vocês tivessem o melhor aproveitamento na resolução desses exercícios, tá bom? O que é que vocês precisam saber de mais importante sobre o sistema circulatório? Quais são as funções do sistema circulatório? Quais são os principais componentes do sistema circulatório? E também qual é que é o trajeto do sangue no sistema circulatório, tá bom? Depois dessa breve revisão, ao final da aula, vocês vão ver a minha lista de exercícios disponibilizada para vocês. Ok, gente? Vem comigo. Pois bem, gente, são esses os slides que vocês vão encontrar publicado lá no Aluno Online, tá bom? Então, na aula de hoje nós teremos uma breve revisão que vai ajudar vocês a responder essa lista de exercícios ao final dessa aula publicada, ok? Então é o seguinte, gente, primeira coisa que a gente tem que saber concernente ao sistema circulatório. Quais são as características da nossa circulação? Falei isso aqui várias vezes em sala de aula. A nossa circulação, a circulação humana, ela tem três características fundamentais. Isso aqui vai ser muito cobrado a vocês daqui para frente. A circulação humana, ela é chamada de fechada, tá bom? A circulação humana é chamada de uma circulação dupla e a circulação humana é chamada de circulação completa, ok? O que é que significa cada um desses termos? Vamos lá. A circulação humana é chamada de fechada por quê? Porque no ser humano, o nosso sangue, gente, sempre circula dentro de vasos sanguíneos, ok? O nosso sangue sempre circula dentro de vasos sanguíneos. Não ocorre extravasamento de sangue para tecidos como ocorre em outros filos de organismos, tá bom? Então, na espécie humana, a circulação é chamada de fechada porque o sangue sempre percorre dentro de vasos sanguíneos. A nossa circulação é chamada de dupla. A gente já viu isso em sala de aula. Por quê? Porque o sangue passa 2 vezes pelo coração. O sangue é bombeado 2 vezes pelo nosso coração. A gente vai ver isso, inclusive, ainda hoje, nessa aula publicada, ok? E a nossa circulação também é chamada de circulação completa. Por quê? Porque não ocorre mistura de sangue venoso com sangue arterial, ou seja, não ocorre mistura de sangue oxigenado, o arterial, com sangue desoxigenado, o sangue venoso. Então, essas são as 3 características de nossa circulação, tá, gente? Circulação fechada, circulação dupla e circulação completa. Para frente. Outra coisa importante, nós temos que saber qual a principal função do sistema circulatório. E a principal função do sistema circulatório é o transporte de substâncias pelo nosso corpo, tá? O sistema circulatório pode transportar gases, como, por exemplo, o oxigênio e o dióxido de carbono, aliás, desculpem. E, além disso, o sistema circulatório pode transportar diversos nutrientes pelo nosso corpo. Então, essencialmente, o nosso sistema circulatório vai ter a função de transporte de substância, seja transporte de gases ou seja transporte de nutrientes. Outra coisa que a gente tem que saber, gente, é quais são os componentes do nosso sistema circulatório. Os 2 principais componentes estão aí, ó, vasos sanguíneos e coração, tá bom? Então, as 2 partes principais do nosso sistema circulatório são os vasos sanguíneos e o coração. O que a gente tem que saber em relação aos vasos sanguíneos? A gente tem que saber, gente, quais são as diferenças entre esses 3 vasos, ok? Então, nós temos as artérias, nós temos as veias e nós temos os capilares. Se você observar, visualmente nessa imagem,
a gente percebe que a artéria vai ser o vaso sanguíneo de maior calibre. Em seguida vem as veias e depois os capilares, ok? A artéria, gente, vai ter três camadas principais. A camada mais externa, que é uma camada de tecido conjuntivo, ok? A camada do meio, chamada de camada média, que é uma camada formada por tecido muscular, e uma camada mais interna, formada por tecido epitelial, formado por células achatadas, chamadas de células endoteliais. A veia também possui essas três mesmas camadas. A camada mais externa, formada de tecido conjuntivo, a camada do meio, a camada média, formada por tecido muscular, e a camada mais interna, formada por tecido epitelial, ok? Qual a diferença entre as artérias e as veias, professor? É que a artéria, ela vai ter uma camada média, camada do meio, formada por tecido muscular, bem mais espessa do que a camada média das veias. É por isso que as artérias, gente, elas possuem maior calibre do que as veias. As artérias precisam ter necessariamente um maior calibre. Por quê, professor? Porque as artérias, elas suportam uma maior pressão sanguínea. A gente viu que os vasos que carregam o sangue saindo do coração em direção ao corpo ou aos outros órgãos são justamente as artérias. Por isso, a artéria precisa ter um maior calibre para suportar uma maior pressão. E, por último, nós temos os capilares. No caso dos capilares, se você observar, nós só temos uma única camada, uma camada de tecido epitelial, o chamado endotélio. E isso é óbvio, porque o capilar, gente, é o vaso que vai ser responsável pelas trocas gasosas entre o sangue e os nossos diversos tecidos e órgãos. Então, necessariamente, o vaso, aliás, a parede desse vaso precisa ser mais fina do que a parede das artérias e a parede das veias, ok? Em relação ao coração, o que é que você precisa saber? Primeiro, um coração apresenta 4 cavidades. Nós chamamos, portanto, o nosso coração, gente, de coração tetracavitário. Apresenta 4 cavidades. Nós temos o átrio direito, temos o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Ok? Então, nós temos 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Então, a primeira coisa que você precisa saber e conhecer na anatomia do coração é que ele apresenta 4 cavidades. Em seguida, você precisa conhecer os vasos que chegam ao coração e os vasos que saem do coração. É só lembrar daquele bisuzinho em sala de aula. Sempre que um vaso ele chega a um coração, você vai denominá-lo de veia. Ok? E sempre que um vaso sai do coração, deixa o coração, você vai denominá-lo de artéria, ok? Então, nós temos veias que chegam ao coração e nós temos as artérias que saem do coração, ok? E a gente vai ter, não tem outro jeito, que memorizar, conhecer a nomenclatura de cada um desses vasos. Então, vem comigo. Então, nós temos aqui o átrio direito, ok, gente? Os vasos que chegam ao átrio direito são chamados de veias cavas. Então, nós temos a veia cava inferior, que chega ao átrio direito, trazendo sangue das regiões inferiores do nosso corpo. E nós temos a veia cava superior, que chega ao nosso átrio direito, trazendo sangue das regiões superiores do nosso corpo. Então, os vasos que chegam ao coração, ao átrio direito, são as veias cavas. Em seguida, o sangue, ele sai do átrio direito em direção ao ventrículo direito. Ok, gente? E não é interessante que esse sangue, ele retorne ao átrio direito. Ok? Então, existe bem aqui, entre o átrio direito e o ventrículo direito, uma válvula que impede o retorno desse sangue. A válvula átrio-ventricular direita. Se está entre um átrio e um ventrículo, você chama de válvula átrio-ventricular. Como está do lado direito do coração,
você chama de válvula atrioventricular direita, mais conhecida como válvula tricúspide. Então, quando o sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito, essa válvula, ela se fecha, impedindo o retorno do sangue, ok? Depois, gente, esse sangue, ele vai em direção aos pulmões. Por quê, professor? Porque o sangue até então, que veio do corpo e entrou no átrio direito e passou para o ventrículo direito, é um sangue que vem do corpo pobre em oxigênio, um sangue chamado de sangue venoso. Então, ele precisa ir em direção ao pulmão para que ele seja oxigenado. Então, ele vai sair do ventrículo direito em direção aos pulmões através de um vaso chamado de artéria pulmonar. Olha só, se está saindo do coração, você vai chamá-lo de artéria. Como está indo em direção aos pulmões, você chama de artéria pulmonar. Ok? Então, esse sangue vai para os pulmões, vai ser oxigenado e agora ele vai voltar para o coração justamente no átrio esquerdo, com uma diferença, que esse sangue que agora vem para o átrio esquerdo é um sangue chamado de arterial, um sangue rico em oxigênio. Ele chega ao átrio, gente, através de um vaso chamado de veia. Olha só que interessante. Mais uma vez, veia por quê? Porque está chegando ao coração. Se está vindo dos pulmões, chamado de veia pulmonar. Como nós temos dois pulmões, nós temos uma veia pulmonar direita e temos uma veia pulmonar esquerda, ok? Então, ambas chegam trazendo sangue arterial ao átrio esquerdo. Então, esse sangue vai em direção ao ventrículo esquerdo. Novamente, não é interessante, gente, que esse sangue retorne para o átrio esquerdo. Então, a válvula desse lado aqui vai se fechar. Se está entre um átrio e um ventrículo, como é o nome dessa válvula? Válvula atrioventricular, ok? Você vai chamá-la de esquerda, porque está justamente do lado esquerdo do coração. Essa válvula é mais conhecida como válvula mitral ou bicúspide. Então, ela se fecha para impedir o retorno do sangue para o átrio esquerdo. A partir daí, gente, esse sangue vai sair do coração em direção ao nosso corpo, ok? Esse sangue que agora está arterial, rico em oxigênio, vai para o nosso corpo oxigenar os nossos tecidos. Ele sai através de um vaso chamado de aorta. A aorta vai ser veia ou artéria? Se está saindo do coração, esse vaso vai ser uma artéria. Então, a artéria aorta sai do coração para distribuir o sangue arterial por todos os nossos diversos tecidos e órgãos. Ok, gente? Então, se você observar, no átrio direito e ventrículo direito, nós temos o trânsito de sangue pobre em oxigênio, sangue venoso. Então, do lado direito do nosso coração, nós temos sangue venoso. Do lado esquerdo do nosso coração, nós temos sangue arterial, sangue rico em oxigênio. Então, se você observar, o sangue ele passa 2 vezes pelo nosso coração, ok? Por isso, circulação dupla. Para frente. Outra coisa que a gente tem que saber, gente, o que é que comanda o nosso ciclo cardíaco? 2 movimentos, gente, chamados de sístole e diástole. Professor, o que é a sístole? Não lembro mais. A gente viu em sala de aula. O nosso coração, ele se contrai e relaxa. É justamente essa contração e esse relaxamento, gente, que vai determinar o nosso ciclo cardíaco. Então, os movimentos de contração, a gente chama de sístole. Então, quando os nossos átrios se contraem, a gente chama isso de sístole atrial. Quando os nossos ventrículos se contraem, a gente chama isso de sístole ventricular. Já a diástole, nós dizemos que é o relaxamento do nosso coração. Então, se os nossos átrios estão relaxados, eles estão em diástole atrial. Se os nossos ventrículos estão relaxados, eles estão em diástole ventricular. Ou seja, quando os nossos átrios estão em sístole,
obrigatoriamente os nossos ventrículos estão em diástole e vice-versa, tá bom? Nós temos uma estrutura que comanda o batimento cardíaco, que faz com que as nossas células musculares batam de forma ritmada. É uma estrutura chamada de marca-passo, tá bem aqui, ó, ele está localizado no átrio direito, é chamado de marca-passo ou nó sino-atrial, ok? Então, nós temos aqui essa estrutura que comanda os movimentos de sístole e diástole, ok? Para finalizar, gente, nós temos os dois tipos de circulação. Lembra que eu falei que a nossa circulação ela é chamada de dupla, porque o sangue passa 2 vezes pelo coração? Com isso, a gente divide a nossa circulação em grande circulação, ou circulação sistêmica, e em pequena circulação, ou circulação pulmonar. Olha para o desenho. Professor, o que é essa grande circulação? Gente, a circulação grande, a sistêmica, é aquela que envolve o corpo. Então, olha para o desenho. Quando o sangue, olha para o desenho, quando o sangue ele sai do ventrículo esquerdo, certo? O sangue atrial, ele sai pela artéria aorta, ok? E vai em direção ao nosso corpo. Para quê, professor? Para oxigenar os nossos tecidos. Quando esse sangue passa pelos nossos tecidos, ele passa a ser um sangue venoso, porque ele distribui o oxigênio aos tecidos. Então, esse sangue venoso, ele vai agora retornar ao coração, lá para o átrio direito, através da veia cava, ok? Então, esse movimento que o sangue faz, saindo do ventrículo esquerdo pela artéria aorta, até chegar no átrio direito pela veia cava, a gente chama de grande circulação ou circulação sistêmica. Já a pequena circulação, chamada de circulação pulmonar, por motivos óbvios, porque incluem os pulmões, porque é a circulação que envolve os pulmões, portanto, vai ser a circulação responsável pela oxigenação do nosso sangue. Então, olha para cá. Quando o nosso sangue sai do ventrículo direito, ok, pela artéria pulmonar em direção ao pulmão esquerdo e em direção ao pulmão direito, ok? Esse sangue ele vem pobre em oxigênio, vem venoso. Quando ele sai arterial, rico em oxigênio e chega onde? No átrio esquerdo. Então o movimento que o sangue faz saindo do ventrículo direito em direção ao átrio esquerdo, a gente chama de pequena circulação ou circulação pulmonar. Então, por isso que a nossa circulação é chamada de circulação dupla. Ok, gente? Então, esses eram os pontos principais que eu queria que vocês se atentassem. Os componentes do sistema circulatório, as funções do sistema circulatório e o trajeto do sangue no sistema circulatório, tá bom? Então, eu coloquei em seguida uma lista com 15 exercícios bem bacana para vocês resolverem. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido mais uma vez a nossa aula, tenham retirado as dúvidas que tenham porventura ficado das nossas aulas em sala de aula, tá bom? E até o nosso próximo encontro. Fique com Deus, um abraço, continue aí obedecendo às autoridades governamentais, ficando em casa, se cuidando. Até o nosso próximo encontro, tá bom? Abraço.